Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, surgiu em São Paulo no ano de 1987. Com recursos federais e de caráter público, esse novo serviço veio atender a demanda de atendimentos em saúde mental, tendo recebido o nome, a princípio, de Centro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, com a sigla CAPS, que foi sugerida posteriormente em todo o país pelos próprios usuários do serviço. O centro tornou-se um modelo institucional para os demais CAPs brasileiros. Aos poucos foi sendo edificada a ideia do Centro de Atenção Psicossocial como espaços que gerariam a reabilitação psicossocial que se diferenciam enquanto uma boa modalidade de assistência pública em saúde mental, individual e coletiva, que procuram a criação de uma ética e política ajustadas em saúde mental. Esse documentário falará justamente sobre isso, a partir da história da unidade curricular Fiesc 7, vivenciada por 4 acadêmicos de enfermagem, sendo eles Isabela, Laisla, Pedro e Natália, juntamente com a enfermeira e professora da UFSJ, Ana Flávia, no Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Existem diversos tipos e várias classificações de CAPS, mas aqui no município nós só temos o CAPS AD, para usuário de álcool e outras drogas, e o CAPS 3, que presta atendimento 24 horas por dia e 7 dias por semana, sendo assim ele é considerado um serviço substitutivo de saúde mental. Este tipo conta com atendimento de urgência e emergência psiquiátrica, com 6 leitos, atendimento de internação e permanência dia, com 4 leitos, e também serviço ambulatorial, com cerca de 60 pacientes por dia. Eu sou enfermeira há 7 anos. Minha experiência profissional é basicamente toda em saúde mental. Logo que eu formei, já passei no concurso para trabalhar no CAPS. Isso é minha paixão. Depois desse tempo todo, pensei que seria legal levar esse mundo para outras pessoas. Aí me tornei professora na UFSJ, de Divinópolis, em Minas Gerais. Como minha linha de estudos lá também é saúde mental, me tornei preceptora de estágios no CAPS, ou seja, voltei a fazer parte do que eu sempre amei. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom, gente, nós vamos dar início ao nosso Fiesc de saúde mental. Eu sou apaixonada por essa área desde a minha graduação e saúde mental não é a gente que escolhe, ela que escolhe a gente. Vocês já ouviram esse ditado? Já. Alguém de vocês gosta? Eu não. Eu também não. Não? Eu fiquei impressionada com o entusiasmo da professora, porque geralmente o último lugar que é fazer estágio ou trabalhar é no CAPS. Eu particularmente odiava a ideia de ter que passar por aquilo. Ai, que pena! Mas pra hoje deu uma consulta com o paciente Hélio. Ele é um paciente que eu serviço há muito tempo já e ele é diagnosticado com esquizofrenia residual, tá? Eu vou entrando, vocês podem me acompanhar, gente. No prontuário do paciente, continham várias guias que indicavam internações em hospitais privados, conveniados com a Previdência Social e inúmeros registros de consultas no ambulatório. A anotação relativa à sua última consulta, com um médico que já tinha se desligado do serviço, informava: paciente crônico, não refere queixas, alimentação e sono normais, assintomático há anos, conduta mantida. Aposto que hoje nós vamos atender aqueles pacientes que vão vegetal humano. Que isso? Você não estudaram isso, não? Isso é aqueles pacientes que são doentes há muito tempo, que não saem de casa, que só dormem, comem muito, e são lentos e falam muito pouco. Entendi. Vamos lá ver, então. Fiquei assustada quando o Pedro me disse o que nos aguardava, ou pelo menos o que nós achávamos que nos aguardava. Já no CAPS, a professora e os alunos se encontraram com ele. Quando chegamos no CAPS, o Hélio estava andando no corredor sem parar. Ele tem cerca de 70 anos, é bem cuidado, mas estava sozinho naquele momento. Só quando nós nos aproximamos é que ele pareceu ficar menos ansioso. Oi, Hélio. Bom dia. Vamos entrar. Tudo bem? Tudo bem. Você veio sozinho? Você é médica? Não, não sou médica não. Eu sou enfermeira e agora eu tô como professora da Federal. Você conhece lá? Não? Vamos sentar que eu te apresento meus alunos. Vem cá. Meninos, esse aqui é o Hélio. Hélio, esses são meus alunos. Laisla, Isabela, Pedro, Natália.
Tudo bem se eles me acompanharem nessa consulta? Esse que parece o Jesus. Parece, não parece? Você veio sozinho pra consulta, Hélio? Sim. Dessa vez eu vim sozinho, sim. Eu não... Porque eu já venho aqui tem muito tempo. Aí eu não sabia que ia ser atendido por enfermeiro, que seria a primeira vez. Mas eu vim sozinho. Você mora com a sua tia aqui em Divinópolis? Não, eu moro lá em Cajuru. Eu moro com a minha mãe e com meu outro irmão. Aí eu aproveitei que eu vim de ônibus pra Divinópolis pra comer um salgado também. Hélio, e você tem alguma doença? Já fez alguma cirurgia? Já. Deve ter uns 6 anos que eu fiz uma cirurgia na cabeça. Eu tô vendo aqui mesmo. Você fez uma cirurgia na cabeça, né? Um aneurisma que você teve? Tá. Mas foi com 54 anos e você recuperou bem, sem sequelas? Sim, recuperei. Tô ótimo agora. Que bom. Aneurisma encefálico surge quando ocorre um enfraquecimento das paredes de uma artéria cerebral, dilatando o seu tamanho e podendo levar à ruptura no local afetado. Dentre os fatores de risco se destacam a idade avançada, hereditariedade, tabagismo, hipertensão arterial não controlada, uso excessivo de álcool, presença de aterosclerose e dislipidemias. Das intervenções cirúrgicas, um dos tratamentos é a colocação cirúrgica de um clipe metálico entre o vaso normal e o aneurisma, excluindo-se desta forma a passagem de sangue para o interior do saco aneurismático. Este procedimento é realizado através de craniotomia, ou seja, uma pequena abertura no crânio. Outra opção é a embolização dos aneurismas, através da introdução de um catéter na artéria femoral, na região inguinal. É possível chegar até o aneurisma no cérebro. Dentro desse catéter, passam os fios de platina que são colocados no local do aneurisma, em forma de espiral, formando uma espécie de malha, preenchendo o local, evitando assim o seu rompimento. Ambos os tratamentos são muito efetivos e a escolha de qual método será feito depende bastante da forma, do tamanho, da anatomia e do local onde está o aneurisma no cérebro. E você já foi internado? Já sim, fui internado uma vez no hospital psiquiátrico. Eu tenho muito medo de voltar para lá, sabe, doutor? Lá eles tratavam a gente muito ruim. A gente não podia ver ninguém, não podia sair e eles ainda davam choque na cabeça da gente. Eu tenho muito medo de voltar para lá. Foi triste. Lá eles maltratavam muito a gente. Eu não quero voltar para lá não. Não quero mesmo. Tenho muito medo de voltar para lá, ficar lá de novo internado. Eles davam choque. Eu tenho muito medo de tomar choque na cabeça de novo, mas o que eu acho pior lá é que eles davam choque e amarravam a gente. Eu não quero voltar pra lá, não. Hélio, como que é a relação do senhor com a sua mãe e seu irmão? Meu irmão, ele é doente também. E chega a ser pior que eu. Ontem mesmo ele puxou faca pra minha mãe. Eu tive que correr para proteger ela e ajudar ela a acalmar ele. E ele faz tratamento aqui no ambulatório também. E mora nós dois, mais a minha mãe. Que complicado, hein? Hélio geralmente não tem muito o que fazer. Aposentado desde cedo, auxilia a mãe cuidando da casa e do irmão. E quando ansioso, anda muito e dorme cedo. É doente desde os 15 anos. Ouvia vozes, enxergava vultos, rasgava a roupa e tinha a cabeça atrapalhada. Faz tempo que essas manifestações não lhe ocorrem mais. Apenas às vezes fica nervoso e sai para a rua, ou então acaba perdendo o sono. E você faz uso de algum medicamento? Faço. Eu uso o peridol, a carbamazepina e o clonazepam. Tá. Chequei aqui mesmo no seu prontuário.
Elia, agora para finalizar, nós vamos te examinar. Pode me acompanhar. Meninos, quem quer fazer o exame dele? Eu vou fazer. Pode vir, Elia. Senta aqui, o Pedro vai te examinar, tá? Pode sentar na maca, Ed. Você quer ajuda? No exame do estado mental, o paciente estava alerta e orientado quanto ao lugar, mas quanto ao tempo, achava que a data era a de vários meses antes da data real. Ao exame físico, apresentava-se com bom estado geral e condições nutricionais adequadas, corado, hidratado, acianótico, aniquitérico. A ausculta cardiovascular apresentava bulhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos, pressão arterial de 120 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto. A ausculta pulmonar apresentava murmúrios vesiculares fisiológicos e ausência de ruídos adventícios. Estava eupneico, com pulmões limpos e abdômen sem alterações. Dando aqui só a próxima consulta, tá? Aqui, ó. Você guarda esse papelzinho com a hora e fica esperando aqui, tá? Tá bom. Até mais. Até mais. Tchau, menino. Tchau, Alex. Deixa eu abrir pra você. Obrigado. Nada. Então, meninos, o que vocês acharam no dia de hoje? Nossa, foi muito bom, mas eu fiquei pensando, ele e o irmão pode trazer algum risco para a segurança deles. Tem algum recurso legal que pode ser acionado para garantir essa segurança? O crime de ameaça é considerado crime de menor potencial ofensivo e, nessa situação, a primeira atitude a se tomar é realizar uma conduta para verificar se a medicação está correta e se o paciente está tomando corretamente. Se após averiguar e comprovar que a medicação está sendo tomada corretamente e o paciente continua agressivo, pode ser necessária uma intervenção no CAPS para realizar o tratamento. Se o paciente com transtorno mental vier a cometer algum crime de maior gravidade, ele é considerado inimputável, ou seja, não é considerado responsável pelo delito cometido. Portanto, não é considerado seu autor. Desta forma, é absolvido, não sendo ao menos formalmente considerado culpado. Dessa forma, também formalmente, não poderá sofrer nenhum tipo de pena. Contudo, no lugar da pena, sofrerá uma medida de segurança em nome da defesa social, por ser considerado perigoso, presunção de periculosidade. Parte-se do princípio de que, como já infringiu a lei uma vez, pode vir a realizar atos que acarretem perigo para a sociedade. Eu também gostei muito, mas fiquei curiosa, porque eu percebi que ele mexia muito as mãos. Tem alguma patologia nele que explica isso? Então, é aí que está o raciocínio clínico. Quais medicamentos que ele fazia uso? Haloperidol, carbamazepina e clonazepam. Isso. Alguém sabe me falar qual o mecanismo de ação deles? Então, o haloperidol é um neuroléptico, então ele vai agir bloqueando a ação da dopamina no nervo pós-sináptico. Já a carbamazepina, ela vai bloquear a ação dos receptores de cálcio. Então ela vai impedir o disparo dos potenciais de ações repetidos no cérebro. Isso vai impedir os movimentos involuntários do paciente. E o clonazepam, ele é um benzodiazepínico. Então ele vai agir nos receptores GABAérgicos, GABA-A e vai ajudar na ação inibitória deles. Muito bem. Agora, gente, eu tenho outra pergunta. Prestem atenção nessa pergunta. Quais são as indicações de cada fármaco com o diagnóstico clínico e as alterações comportamentais do paciente? Alguém sabe me falar? Então, se a gente for olhar o caso clínico do paciente, com os medicamentos que ele toma e o que ele apresentou aqui no consultório pra gente, a gente pode ver que o haloperidol é indicado sim. O haloperidol ele vai tratar a esquizofrenia, só que como ele é um antipsicótico convencional, ele vai ter efeitos experimentais, como a gente conseguiu ver aqui também, que é o tremor. O clonazepam é um benzodiazepínico e ele é indicado também, que ele vai tratar tanto a acatesia motora, que é aquela inquietação que ele tem com as mãos, e também a ansiedade. Agora já a carbamazepina ela não é indicada nesse caso, porque ela é para tratar epilepsia simples parcial, para tratar transtorno afetivo bipolar e também a mania aguda. Então, se a gente for analisar o caso como um todo, o paciente pode trocar o haloperidol por um antipsicótico atípico, porque esse antipsicótico não vai ter os efeitos experimentais que o haloperidol tem. Perfeito. Ah, então é por isso que ele mexia as mãos involuntariamente.
Os movimentos voluntários, eles podem estar relacionados com o uso do haloperidol e mais em comum com o uso da carbamazepina, porque o haloperidol ele é o bloqueador dos receptores D2 na via dopaminética nigroceada. Então, quando essa via está em funcionamento normal, ela regula o movimento. Como ela está inibida com o uso do haloperidol, ela deixa com que o movimento não seja inibido, causando então os tremores do paciente. E essas reações são chamadas de reações extrapiramidais. Exercitar o raciocínio clínico, gente. Muito bem. Agora vamos ver se vocês conseguem me responder. Mais um desafio. O Hélio faz uso de medicamento ansiolítico, não é? Isso. E mesmo assim ele estava ansioso, vocês perceberam? Percebemos. Há necessidade de encaminhamento para alguma reavaliação, vocês acham? Bom, a minha intenção foi instigar os meninos a terem um raciocínio clínico sobre o estado geral do paciente e os remédios que ele fazia uso. Queria que eles entendessem que um ser humano é muito mais que a sua doença, que existem outros fatores que interferem. Pode ser incentivado a busca de terapias ocupacionais, porque ele relatou que ele não tem nenhum tipo de lazer. E, por exemplo, a gente tem um centro de convivência, onde que ele vai poder encontrar com outras pessoas, compartilhar novas experiências, fazer outras amizades. A medicação deve ser reavaliada, porque o medicamento de escolha é a quetiapina, pelo fato dela trazer menos efeitos extrapiramidais e por ser um medicamento de tratamento de escolha para a psicose e para o tratamento do Parkinson. As propriedades dela, pelo fato dela ser um agonista parcial de serotonina, ela pode contribuir no tratamento do humor e no tratamento da cognição, por ser um inibidor da recaptação de noradrenalina, aumentando assim a noradrenalina em todo o cérebro e a dopamina no córtex pré-frontal. Além disso, ela tem uma propriedade agonista H1 e isso ajuda no tratamento dos distúrbios do sono, tanto nos pacientes com depressão quanto nos pacientes com transtorno de ansiedade. Muito bem, Natália. Pensando na melhor abordagem psicofarmacológica para o Hélio, surgem algumas observações importantes. O fármaco utilizado para o tratamento da esquizofrenia era o haloperidol, que é possivelmente o responsável pela reação extrapiramidal que o paciente apresenta. O indicado é que este fármaco seja substituído, por exemplo, pela quetiapina, que é mais indicada, pois é também um estabilizador do humor, além de ser recomendada para o uso por pacientes idosos. Com a substituição do fármaco, é provável que as reações extrapiramidais não ocorram mais, sendo assim desnecessário o uso da carbamazepina. O clonazepam é indicado também para transtornos de humor, porém, seu uso não seria mais necessário se o haloperidol fosse substituído pela quetiapina, pois este é também um estabilizador do humor. Ainda podemos observar que o uso concomitante dos fármacos, clonazepam, haloperidol e carbamazepina, apresentam interações medicamentosas, fazendo com que se torne ainda mais interessante o uso de apenas um fármaco. A associação entre carbamazepina e clonazepam geram interações graves. Os medicamentos são contraindicados para o uso concomitante, apresentam perigo à vida e ou requerem intervenção médica para diminuir ou evitar os efeitos adversos graves. O uso concomitante de carbamazepina e clonazepam pode resultar em níveis plasmáticos reduzidos de clonazepam, provavelmente por indução de metabolismo do clonazepam mediado pelas enzimas do citocromo P450. Através da ação da carbamazepina. A associação entre carbamazepina e haloperidol geram interações moderadas. A interação pode resultar em exacerbação do problema de saúde do paciente e ou requerer uma alteração no tratamento. O uso concomitante de carbamazepina e haloperidol pode gerar em diminuição das concentrações de haloperidol, provavelmente por indução do metabolismo do haloperidol mediado pelas enzimas do citocromo P450. O uso concomitante de carbamazepina e haloperidol podem resultar em uma diminuição significativa nas concentrações plasmáticas de haloperidol. E outro fator importante para a associação é que o Sr. Hélio, por ser idoso e fazer uso de medicamentos, é mais susceptível a quedas. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas, dadas as suas consequências, como injúria, incapacidade, institucionalização e morte.
que são resultado da combinação da alta incidência com alta susceptibilidade a lesões. Além disso, há grande risco de quedas em pessoas que fazem uso de certas medicações, tais como sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. As causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas são relacionadas ao ambiente, fraqueza, distúrbios de equilíbrio e marcha, tontura, vertigem, alteração postural, hipotensão ortostática, lesões no sistema nervoso central, síncope e redução da visão. Os fatores de risco podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos decorrem das alterações fisiológicas relacionadas à idade avançada, a doenças, a fatores psicológicos e de reações adversas de medicamentos em uso. Podem ser citados idosos com mais de 80 anos, sexo feminino, as mulheres tendem a cair mais que os homens até os 75 anos de idade, imobilidade, quedas precedentes, equilíbrio diminuído, marcha lenta e com passos curtos, baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores e superiores, alterações cognitivas, doença de Parkinson e polifarmácia. Os fatores extrínsecos são relacionados ao comportamento, às atividades e ao meio ambiente. Por exemplo, ambientes inseguros e mal iluminados. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar tal incidente, como observar o ambiente, evitar usar tapetes em superfícies lisas, pisos escorregadios, cordas, cordões e fios no chão. Evitar ambientes desorganizados, móveis baixos ou objetos deixados no chão. Evitar usar chinelos, sapatos desamarrados ou mal ajustados, ou com solado escorregadio. Evitar cadeira, camas e vasos sanitários muito baixos. Muito bem, meninos, estou muito satisfeita com vocês. Só que eu vou deixar um deverzinho para vocês. Eu quero que vocês elaborem um plano de cuidado seguindo Nanda, Nick e Nock, e vocês devem considerar o histórico desse paciente e a situação atual dele, tá? Tá bom. Se precisarem de ajuda, vocês têm meu contato no WhatsApp. Tô indo pro centro, alguém quer carona? Eu quero! Vambora! Após o término da consulta, ficou decidido que as consultas passariam de mensais para quinzenais, em seguida para semanais. Hélio, nas novas visitas, queixava-se de não ter com quem conversar, de não fazer amizades, sendo seu principal passatempo ir a Divinópolis, comer um lanche, consultar e retornar. Nós indicamos um grupo de terapia ocupacional e assim ele passou a frequentar o ambulatório 3 vezes por semana, uma vez para consulta e 2 vezes para o grupo. Ele se engajou assiduamente ao tratamento e suas dificuldades eram, nesse momento, com a falta de dinheiro e com os períodos de inquietação e ansiedade, cujo enfrentamento foi possível sem que tivéssemos que recorrer à permanência dia ao CAPS. Com o passar do tempo, as opções de tratamento do paciente tornaram-se limitadas e rotineiras até que tudo mergulhou-se num profundo desinteresse. Concluído o nosso estágio, Hélio foi reintroduzido à situação anterior, voltou às consultas mensais e somente ao acompanhamento medicamentoso. Não sou o profissional de referência do caso, mas somos responsáveis, cada profissional por um determinado paciente, por estabelecer uma relação com a atenção primária, com o serviço de referência e contra-referência. Acredito eu que essa parceria com a unidade básica iria facilitar as coisas, pois a atenção primária tem um papel fundamental da reinserção do paciente com a sociedade, inserindo ele nas atividades que a própria unidade de saúde oferece, assim como as outras atividades da sociedade. Sendo assim, o paciente não iria se sentir sozinho e também ele ia interagir com as outras pessoas. No entanto, é fundamental que os profissionais de saúde expliquem para o paciente que o CAPS não é como ele está pensando, que lá ele não vai ser maltratado e que nem haverá os choques na cabeça. Além disso, é fundamental que o paciente saiba que as suas queixas e suas dúvidas serão ouvidas, assim como seus pedidos de ajuda. Também, os profissionais devem explicar ao paciente sobre como os problemas dele vão ser resolvidos e também as formas de solucionar o problema. Além disso, os profissionais de saúde
devem orientar o paciente a tomar as medicações no horário correto, assim como instruí-lo sobre os efeitos colaterais, reações adversas, para que seu quadro continue no nível estável e também atentando sempre ao serviço de referência e contra-referência, como eu disse anteriormente. Além disso, é fundamental a equipe multiprofissional que essa parceria irá proporcionar, pois, por se tratar de um paciente com dificuldades de comunicação, por vezes apresentando delírio, responsáveis pela sua medicação e com problemas financeiros, o médico, o assistente social, o psicólogo, o enfermeiro e entre outros profissionais irá prestar uma assistência de qualidade ao ver o paciente como um todo e não focando apenas no seu problema mental. Outra importante peça desse quebra-cabeças é o enfermeiro do CAPS. Então, o paciente, quando eu fiquei sabendo, ele não é o meu paciente, não está sob meus cuidados, mas se fosse comigo, eu acho que eu atenderia primeiro o atendimento inicial, estabeleceria um vínculo com ele, né, com o tempo, para a gente saber desse paciente o que é desejável, o que ele tem de possibilidade para a gente poder fazer esse atendimento. Para isso, eu acho que eu, junto com a minha equipe, lógico, a gente fazia um projeto terapêutico para ele, onde a gente estabeleceria todas essas necessidades prioritárias para ele, né? Mas para isso, eu acho que a gente também tem que pensar na família, no paciente e no técnico de referência dele, claro, para a gente poder identificar qual que é a gravidade desse paciente, qual que é a necessidade que ele tem. E aí a gente vai ver qual que é a frequência desse atendimento, quais são as atividades propostas que a gente vai passar para ele e depois a gente avaliar se essas atividades foram efetivas. As atividades podem ser tanto na comunidade ou também dentro de um serviço de saúde mental, por exemplo. Também a gente tem que pensar, eu acho que na família, durante todo esse processo, a gente tem que pensar e cuidar da família também, né? Ela vai estar lá, você tem que ter um apoio, você tem que certificar qual o apoio social que essa família tem na comunidade, para a gente poder continuar o atendimento. E uma coisa, aí com o tempo a gente vai fazendo todo esse cuidado e a gente vai avaliar se esse paciente está em alta ou se a gente compartilha com a atenção primária, né, a área de abrangência que ele pertence, para continuar esse cuidado, que não necessariamente precisa continuar no serviço de saúde mental específico, assim. Naquele dia eu pude perceber o quanto eu estava errada. Um paciente de saúde mental é uma pessoa como nós. Ele fica triste, fica alegre, se irrita. E aí a minha visão sobre a área mudou depois do estágio. Eu também tenho que confessar que fui com preconceito para o campo, me senti desprotegida e com medo. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que quem estava desprotegido e com medo era o Hélio, um senhor super gentil e amável. Foi aí que me fez refletir, que mesmo estando doentes, todos nós somos iguais. Era isso que eu queria mostrar para elas. E finalizamos com a bela frase de um pensador anônimo: abominar o preconceito e inalar todo o respeito de que se tem para com o próximo, já que o amor lhe é direito. Nosso trabalho será entregue agora. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir.
controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez,